Um sermão pregado na manhã de domingo, 12 de janeiro de 1873, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Sua ira repousa sobre mim, e você me afligiu com todas as suas ondas. Salmo capítulo 88, versículo 7. Da passagem que se abre diante de nós, aprendemos que os filhos de Deus podem ser tão abatidos que escreveram e cantaram salmos cheios de angústias do começo ao fim, e não tem outro acompanhamento adequado além de suspiros e gemidos. Eles não fazem isso com frequência. Seus cânticos são geralmente como os de Davi, que, embora possam começar no pó, logo ascendem aos céus claros, mas às vezes, afirmo, os santos são forçados a cantar canções tristes que do começo ao fim não contêm nenhuma nota de alegria. No entanto, mesmo na noite mais sombria de inverno, os santos têm um amanhecer em seu céu. E neste Salmo 88, o mais sombrio de todos os salmos, há um leve brilho no primeiro verso, como uma explosão de estrelas que é projetada no limiar. Ó Jeová, Deus da minha salvação! Nem tudo são trevas em um coração que pode clamar, meu Deus. E o Filho de Deus, por mais baixo que possa afundar, ainda mantém seu apego a seu Deus. Eis que ainda que ele me mate, esperarei nele. É a resolução de sua alma. O Senhor me machuca, mas ele é meu Deus. Ele franze a testa para mim, mas ele é meu Deus. Ele me pisoteia até o pó, mas ainda assim ele é o meu Deus. E por isso vou chamá-lo até morrer. Embora quando ele me deixar, eu clamarei, meu Deus, por que você me abandonou? Além disso, o crente no seu pior momento ainda continua a orar. E ora, talvez, com mais vigor por causa de suas aflições. A vara de Deus açoita seus filhos para seus benefícios, não para afetá-lo. Nossas tristezas são ondas que nos arrastam para a rocha. Este salmo está cheio de oração e é igualmente adoçado com súplicas e também salgado com aflições. Ela chora como a rainha Niobe, mas está de joelho e com os olhos voltados para cima. Agora, enquanto um homem puder orar, ele nunca estará muito longe da luz. Ele estará parado perto da janela, embora talvez as cortinas ainda não tenham sido fechadas. O homem que sabe orar tem na mão a chave para escapar do labirinto da aflição. Como as árvores no inverno, podemos dizer do homem que reza quando seu coração está muito perturbado, como o carvalho e a azinheira, quando são cortados, o tronco ainda permanece. A oração é o sopro da alma. E se respirar, vive, e vivendo, recuperará forças. Um homem deve ter a verdadeira vida eterna dentro de si, desde que possa continuar a orar. E enquanto tal vida existir, a esperança estará garantida. Contudo, o melhor filho de Deus pode ser o que mais sofre, e seus sofrimentos podem parecer esmagadores, destrutivos e avassaladores. Também podem ser tão prolongados que podem acompanhá-lo por toda a vida, e sua amargura pode ser intensa. Este salmo sombrio nos ensina tudo isso e muito mais. Façamos primeiro, seguindo o nosso tema, uma exposição do texto, e depois uma breve exposição dos benefícios da aflição. Vou me esforçar, através de algumas observações, para explicar o texto. Primeiro, a sua linguagem forte sugere o comentário de que os santos perturbados são muito inclinados a exagerar as suas aflições. Acho que todos erramos nessa direção e estamos muito inclinados a dizer: eu sou o homem que viu a aflição. O homem inspirado por Deus que escreveu o nosso texto foi tocado por esta fraqueza comum, pois exagera no seu caso. Leia suas palavras: sua ira repousa sobre mim. Não tenho dúvida de que Remã quis dizer raiva no seu pior sentido. Ele acreditava que Deus estava verdadeiramente zangado com ele e cheio de ira contra ele, assim como ele está zangado com os ímpios,
Mas isso não era verdade. Como mostraremos imediatamente, há uma diferença muito importante entre a ira de Deus para com seus filhos e a ira de Deus para com seus inimigos. E não acreditamos que Remã tenha tido discernimento suficiente dessa diferença. Assim como tememos que muitos dos filhos de Deus ainda hoje se esquecem disso e, portanto, pensam que o Senhor os está punindo de acordo com justiça estrita e os está ferindo como se ele for um seu carrasco. Ah, se os pobres crentes estupefatos pudessem ver isso, eles aprenderiam que aquilo que eles chamam de raiva é apenas amor, a sua maneira sábia buscando seu amor maior. Além disso, o salmista diz: ele repousa sobre mim a sua ira. Ah, se Remã soubesse o que era ter a ira de Deus repousando sobre ele, ele teria retirado essa palavra, pois toda a ira que alguém pode sentir nessa vida não é nada comparável à de Deus repousando sobre ele. Seu dedo mínimo é no mundo vindouro que a ira de Deus repousa sobre os homens. Então, quando Deus estende a sua mão e pressiona com a onipotência a alma e o corpo para destruí-los para sempre no inferno, a natureza arruinada sente em sua destruição sem fim o que é verdadeiramente o poder da ira de Deus. Aqui, a verdadeira pressão dolorosa da raiva é desconhecida, e especialmente desconhecida para um filho de Deus. É uma expressão muito forte se a pesarmos na balança da verdade sóbria. Supera o fato, mesmo que tenha sido o homem mais arrependido que o expressou na terra. Então Remã acrescenta: e você me afligiu com todas as suas ondas, como se ele fosse um náufrago sobre quem todas as ondas quebram, e todos os oceanos estavam totalmente voltados contra ele como um único objetivo de sua ira, como um único objeto de sua fúria. Seu barco foi levado à costa e todas as ondas estão batendo contra ele, um após outro. Eles saltaram sobre ele como feras, famintos como lobos, ansiosos por devorá-lo como leões. Parecia-lhes que nenhuma onda se desviava, que nenhuma onda desperdiçava sua força em outro lugar, mas que a longa fileira de ondas rugia sobre ele como um único objeto de sua raiva. Mas não foi assim. Todas as ondas de Deus não se chocaram contra nenhum homem, exceto apenas contra o Filho do Homem. Ainda existem alguns problemas que não foram nossos, algumas aflições que nos são desconhecidas. Sofremos todas as doenças que a carne herda? Não existem formas de dor das quais nossos corpos escaparam? Não existem tormentos mentais que não tenham esmagado nosso espírito? E se parece que já passamos por todo o círculo de miséria mental e corporal, no entanto, em nossas casas, em nossos lares ou amigos, certamente encontraremos algum consolo e, portanto, temos sido protegidos de ondas poderosas. Nem todas as ondas de Deus te afligiram, ó Remã. As aflições de Jó e Jeremias não foram suas. Nenhum ser vivo pode saber literalmente o que seria todas as ondas de Deus. Aqueles que estão condenados a sentir as rajadas de sua indignação conhecem-nos na terra das trevas e do furacão permanente. Eles sabem que são todas as ondas e ondulações de Deus, mas não os conhecemos. A metáfora é bastante boa, admirável e correta poeticamente falando, mas como expressão de um fato é forçada. Todos nós temos a tendência de agravar a nossa aflição. Menciono isso aqui como um fato geral, que aqueles que são felizes podem tolerar, mas não gostaria de irritar o doente com esta afirmação enquanto ele carrega o peso de sua aflição. Se ele quiser aceitar calmamente a sugestão por decisão própria, isso pode lhe fazer bem, mas seria cruel jogá-lo na cara dele. Embora seja verdade, não gostaria de sussurrá-lo ao ouvido de quem sofre, porque não o consolaria, mas sim o angustiaria. Muitas vezes fiquei maravilhado com o estranho conforto que algumas pessoas oferecem quando dizem:
Há outros que sofrem mais do que você. Eu sou um demônio, então? Espere-se que eu sinta prazer com as notícias das misérias de outras pessoas? Pelo contrário, dói-me pensar que existem dores mais agudas que as minhas, e a minha simpatia aumenta a minha própria dor. Posso conceber um espírito maligno atormentado encontrando consolo em acreditar que outros são torturados com uma chama ainda mais feroz, mas certamente este consolo diabólico não deveria ser oferecido aos cristãos. Mostra a nossa profunda depravação de coração, que podemos fazer uma decocção de consolação usando as misérias de outros, e ainda assim temo que julgamos corretamente a natureza humana quando lhe oferecemos água daquele poço pútrido. Porém, existe uma forma de consolação semelhante a essa, mas de origem muito mais legítima, uma consolação honrosa e divina. Houve um sobre quem a ira de Deus pressionou com muita força, um que foi verdadeiramente afligido por todas as ondas de Deus. E esse um é nosso irmão, um homem como nós, o amante mais querido de nossas almas. E porque ele conheceu e sofreu tudo isso, ele pode simpatizar conosco, independentemente da tribulação que possa nos sobrevir. Sua paixão acabou, mas sua compaixão não. Ele suportou a indignação de Deus e a desviou de nós. As ondas perderam sua fúria e gastaram suas forças sobre ele. E agora ele está sentado sobre as enchentes. Sim, está sentado como rei para todo o sempre. Ao pensar nele, o crucificado, nossas almas podem obter conforto, não apenas de sua simpatia e seu poderoso socorro, mas também podemos aprender a olhar para as nossas tribulações com um olhar mais calmo e julgá-las mais de acordo com o verdadeiro padrão. Na presença da cruz de Cristo, as nossas próprias cruzes são menos colossais. Os espinhos em nossa carne não são nada quando colocados lado a lado com os pregos e a lança. Agora, em segundo lugar, observamos que os santos fazem bem em atribuir todas as suas tribulações ao seu Deus. Remã fez isso no texto. A tua ira repousa sobre mim, e tu me afligiste com todas as tuas ondas. Ele atribuiu todas as suas adversidades ao Senhor seu Deus. É a ira de Deus, são as ondas de Deus que o afligem, e Deus faz com que elas o aflijam. Filho de Deus, nunca se esqueça disso. Tudo o que você está sofrendo por qualquer causa ou motivo, isso vem da mão divina. Certamente você diz: minha aflição vem de homens ímpios. Mas lembre-se de que há uma predestinação que, sem sujar os dedos do infinitamente santo, no entanto, governa os movimentos dos homens ímpios da mesma forma que o faz com os santos anjos. Seria uma coisa desastrosa se não houvesse indicações da providência de Deus em relação aos ímpios. Então a grande massa da humanidade seria totalmente abandonada ao destino, e homens piedosos poderiam ser irremediavelmente esmagados por eles. O Senhor, sem interferir na liberdade de suas vontades, governa e governa, de modo que os ímpios são como uma vara em sua mão, com a qual ele sabiamente açoita seus filhos. Talvez você diga que suas aflições surgiram, não dos pecados dos outros, mas do seu próprio pecado. Mesmo nesse caso, eu pediria que você os atribuísse a Deus com arrependimento. O que importa é que a tribulação tenha surgido do pecado. Contudo, foi Deus quem decretou a aflição que se segue à transgressão, para atuar como instrumento de remédio para o espírito. Não olhe para a causa secundária, ou, vendo-a como profundo pesar, volte o seu olhar principalmente para o seu Pai Celestial e preste atenção ao castigo e àquele que o designa. O Senhor envia sobre nós tanto o mal como o bem desta vida mortal. A Ele pertence o sol que alegra e a geada que desanima. A Ele pertence a calma profunda e o tornado feroz. Permanecer em causas secundárias é muitas vezes frívolo, uma espécie de zombaria solene. Os homens dizem de cada aflição:
poderia ter sido evitada se tal ou tal coisa tivesse acontecido. Talvez, se tivessem chamado outro médico, a vida daquela criança querida teria sido salva. Possivelmente, se eu tivesse tomado uma direção diferente nos negócios, não teria sido um perdedor. Quem vai julgar o que poderia ter sido? Perdemo-nos em intermináveis conjecturas e, cruéis conosco próprios, recolhemos material para tristeza desnecessária. As coisas não aconteceram assim. Então, por que conjecturar sobre como teria sido se fossem diferentes? É um absurdo. Você fez o melhor que pôde e não deu certo. Por que se rebelar? Fixar o olhar na causa secundária irritará a mente. Ficamos indignados com o agente mais imediato da nossa dor. E assim deixamos de nos submeter a Deus. Se você bater em um cachorro, ele morderá o pedaço de pau que o machucou, como se fosse o culpado. Às vezes somos como cães, pois quando Deus nos bate, estamos rosnando para sua vara. Irmão, perdoe o homem que te ofendeu. O pecado dele foi perdoe-o, da maneira que você espera ser perdoado. Mas a correção é sua e vem de Deus. Portanto, suporte-a e peça graça para que você possa tirar proveito dela. Quanto mais nos afastarmos dos agentes intermediários, melhor, porque quando nos aproximamos de Deus, a graça facilita a submissão. Quando sabemos que Ele é o Senhor, imediatamente clamamos: faça tudo o que lhe parecer bom. Enquanto eu atribuir minha dor a um acidente, meu infortúnio a um erro, minha perda ao erro de outra pessoa, meu desconforto a um inimigo, e assim por diante, estarei muito terreno na terra e quebrarei meus dentes em pedras de cascalho. Mas, quando me elevo para o meu Deus e vejo a sua mão aplicada ao trabalho, a calma volta para mim e não tenho nenhuma palavra de reclamação. Fiquei calado, não abri a boca. Por que você fez isso? Davi preferiu cair nas mãos de Deus. E cada crente sabe que se sente mais seguro e feliz quando reconhece que mesmo nessas circunstâncias está nas mãos divinas. Discutir com um homem é um trabalho pobre, mas suplicar a Deus traz ajuda e conforto. Lance seu fardo sobre o Senhor. É um preceito que será fácil de praticar quando você perceber que o fardo veio originalmente de Deus. E agora, em terceiro lugar, os aflitos filhos de Deus farão bem em ter uma visão clara da ira que se mistura com as suas aflições. Sua ira repousa sobre mim. Esse é o primeiro ponto de Remã. Ele não menciona as ondas de aflição até depois de ter falado da ira. Devemos nos esforçar para descobrir a intenção do Senhor ao nos atingir. O que Ele pretende com a disciplina e até que ponto podemos responder a ela esse propósito. Precisamos ter muita visão para distinguir as coisas claramente. Existe um tipo de raiva e outro tipo de raiva. Uma raiva e outra raiva. Deus nunca fica irado com seus filhos num certo sentido, mas Ele está irado em outro sentido. Como homens, todos nós desobedecemos às leis de Deus, e Deus está diante de nós na relação de juiz. Como juiz, Ele deve aplicar sobre nós os castigos de sua lei e deve, por necessidade de sua natureza, ficar zangado conosco por termos violado a lei. Isso diz respeito a toda a raça humana. Mas no momento em que um homem crê no Senhor Jesus Cristo, suas ofensas não são mais ofensas. Eles são colocados em Cristo Jesus, o substituto, e a ira vai embora com o pecado. A ira de Deus pelos pecados dos crentes foi consumida em Cristo. Cristo foi punido em seu lugar. O castigo devido aos seus pecados foi suportado por Jesus Cristo. Deus não permite que o juiz de toda a terra seja injusto. Se não fosse justo que Deus punisse um crente por um pecado que já foi imposto a Jesus Cristo. Por causa disso, o crente está totalmente livre de toda a responsabilidade de sofrer a ira judicial de Deus.
e de todo o risco de receber uma sentença punitiva do Todo-Poderoso. O homem é absolvido. Ele será julgado novamente? O homem pagou a dívida. Ele será levado perante o juízo uma segunda vez, como se eu ainda fosse um devedor? Cristo colocou-se na sua posição e no seu lugar, e por isso pergunta com ousadia: quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem é que vai condenar? Cristo é quem morreu. Além disso, quem também ressuscitou novamente, que também está à direita de Deus, que também intercede por nós. Agora, então, o cristão assume outra posição. Ele é adotado na família de Deus, ele se torna filho de Deus. Ele está sob a lei da casa de Deus. Em cada casa existe uma economia, uma lei pela qual são governados os filhos e os empregados. Se o filho de Deus infringir a lei da casa, o pai punirá sua ofensa com açoites paternais, um tipo de visitação muito diferente daquele de um juiz. Há hoje presos na prisão que em breve sentirão as chicotadas nas costas nuas. Isso é uma coisa, mas esse filho desobediente receberá um flagelo da mão de seu pai. Isso é algo muito diferente. Distantes como estão os polos, estão a ira de um juiz e a ira de um pai. O pai está zangado, ama o filho e fica zangado principalmente por isso mesmo. Se não fosse seu filho, ele provavelmente não prestaria atenção à sua culpa. Mas porque foi seu próprio filho quem falou uma mentira ou cometeu um ato de desobediência, ele sente que deve puni-lo porque o ama. Isso não precisa de mais explicação. Há uma ira justa no coração de Deus contra os homens culpados e impenitentes. Ele não sente nada disso por seu povo. Ele é o pai deles, e se eles transgredirem, ele os visitará com açoites, não com um castigo legal, já que Cristo suportou tudo isso, mas como uma gentil disciplina paternal para que eles vejam sua loucura e se arrependam dela, e para que, despertados por sua terna mão, possam retornar ao Pai e consertar seus caminhos. Agora, filhos de Deus, se você está sofrendo de alguma forma hoje, seja pelos males da pobreza, ou de doenças físicas, ou depressão de espírito, lembre-se de que não há uma única gota da ira judicial de Deus em tudo isso. Você não está sendo punido pelos seus pecados como um juiz pune uma pessoa culpada. Nunca acredite em tal doutrina falsa. É claramente contrário à verdade como é em Jesus. A doutrina do Evangelho nos diz que nossos pecados foram contados na cabeça do grande bode expiatório desde os tempos antigos e foram levadas de uma vez por todas para nunca mais serem usados contra nós novamente. Mas devemos usar os olhos do nosso julgamento ao olharmos para a nossa aflição atual para ver a confissão quão ricamente, como crianças, merecemos a vara. Volte ao tempo desde que você converteu, querido irmão e irmã, e considere: você está surpreso de que Deus tenha punido você? Falando de mim, estou surpreso por ter escapado da vara em algum momento. Se eu tivesse sido forçado a dizer, fui chicoteado o dia todo e castigado todas as manhãs, não teria ficado surpreso, pois meus defeitos são muitos. Quão ingratos temos sido, quão poucos amorosos e indignos de sermos amados, quão falsos aos nossos votos mais sagrados, quão infiéis às nossas consagrações mais sagradas. Existe uma única ordenança sobre a qual não pecamos? Já nos levantamos de joelho, sem ofender, enquanto orávamos? Já terminamos um hino sem divagar ou sem sentir frieza no coração? Já lemos um capítulo sem ter chorado como deveríamos, porque não recebemos a verdade em amor em nossas almas como deveríamos? Ó bom Pai, se sofrermos, merecemos sofrer novamente. Quando você confessar que merece punição, deixe-me exortá-lo a usar zelosamente os mesmos olhos para procurar o pecado específico que motivou a punição atual. Alguém dirá: acho que nunca serei capaz de encontrá-lo. Você consegue.
talvez esteja na sua porta. Não é de surpreender que alguns cristãos sofram. Eu ficaria surpreso se não sofressem. Já os vi, por exemplo, negligenciarem a oração familiar e outros deveres domésticos, e seus filhos os desonraram quando cresceram. Se eles gritarem, que aflição terrível, não gostaríamos de dizer: ah, mas você poderia ter esperado isso. Você foi a causa disso. Mas tal expressão seria verdadeira. Quando os filhos abandonam o teto dos pais e se entregam ao pecado, não ficamos surpresos quando o pai tem um caráter duro, azedo e severo. Não esperávamos colher figo dos espinhos ou uvas dos cardos. Vimos alguns homens cujo único pensamento era ganhar dinheiro, e ainda assim professaram ser cristãos. Essas pessoas têm estado inquietas e infelizes, mas isso não nos surpreendeu. Você gostaria que o Senhor tratasse liberalmente com esses avarentos insolentes? Não se eles andarem indisciplinados com ele, mas às vezes a causa de sua disciplina está um pouco mais distante. Qualquer cirurgião lhe dirá que existem doenças que se tornaram problemáticas na flor da idade ou na velhice, que podem ter sido causadas na juventude por ações impróprias ou por acidente. E a doença teve uma presença latente durante todos esses anos. Assim, os pecados da nossa juventude podem trazer dor nos anos de maior maturidade, e as faltas e omissões cometidas há 20 anos podem flagelar-nos hoje. Eu sei que é assim. Se a falta for cometida em idade avançada, deverá levar-nos a uma investigação mais aprofundada e a orações mais frequentes. Ó pecador, se Deus aflige tanto um de seus filhos, ele um dia o atingirá. E se ele sujeita a aflição àqueles que ele ama, o que ele fará com aqueles que se rebelam contra ele e o odeiam? Honra o filho, para que ele não se irrite e você pereça no caminho, pois sua ira se inflama repentinamente. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Que o Senhor o abençoe e o conduza aos laços de sua aliança, por meio de Cristo nosso Senhor. Amém.